Quando a mulher decide se amar, ela, em primeiro momento, ela precisa conhecer as suas emoções. E aí precisa haver uma conexão com o corpo, com a sua identidade e com a sua sexualidade. E essa conexão, ela traz uma autoestima muito elevada, porque ela se conhecendo, ela traz em torno dela, o universo dela, um florescer de identidade muito grande, muito bom. Principalmente quando ela trata bem a sua sexualidade. Mas falando de sexualidade, sim, a sexualidade ela está muito envolvida com a sua autoestima, com quem ela gosta, com quem ela precisa ser de verdade. Ela está envolvida com o seu jeito de se vestir, de falar, o seu jeito de amar. Enfim, esse é um assunto que com certeza vai tocar no coração de muitas de nós. E para isso, eu tenho duas convidadas maravilhosas, são duas mulheres empoderadas, são duas mulheres que vêm para trazer grande conhecimento. Rose, ela é terapeuta, especialista em relacionamentos, e a Michele, que também é terapeuta e especialista em saúde feminina. Mas eu vou deixar que elas se apresentem e tragam para a gente as suas vivências, as suas experiências e todo esse conhecimento que a gente precisa como mulher. Bem-vinda, meninas. Muito obrigada por terem aceito o meu convite. E se apresentem, contem quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês contribuem para a nossa vida. Posso começar? Pode, fique à vontade. Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de compartilhar um tema tão relevante como a sexualidade. No caso, hoje nós vamos falar da sexualidade feminina. Então, muito obrigada, Beth, por esse espaço onde nós podemos trazer, né, essa voz da mulher. E como especialista na área de relacionamento e sexualidade, eu estou muito feliz de estar aqui com você, com a Michele. E a proposta é que a gente, como você já disse, né, trazer essa verdade de quem nós somos a partir do nosso sexo biológico. Isso. Né? Nós somos mulheres e como mulheres nós temos sentimentos, emoções, e a partir desse momento em que eu entendo quem eu sou a partir da minha sexualidade, portas vão se abrindo, né? Tanto na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, e aí o ambiente onde nós estamos vão se transformando. Então, o meu papel como profissional nessa área é trazer o conhecimento, a educação, que fala também, sim, do sexo, né? Porque a sexualidade envolve também a parte sexual da vida humana. Então, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento, da nossa história também, né? Porque eu acho importante, Isso é importante. que as histórias se conectam, né? E é um prazer poder estar aqui, e o meu papel é trazer transformação de dentro para fora, despertar, reconectar essa mulher que está aqui nos ouvindo ao seu corpo, ao prazer, né? E viver o propósito dela aqui nessa terra, que eu acredito que nós estamos aqui para viver um propósito. Viver quem ela é, não é? Quem ela é. Você tocou num ponto também de um assunto muito interessante com espiritualidade. Precisamos abordar muito isso, porque existem ainda mulheres que elas separam um pouco a sexualidade, né, o assunto sexualidade, do assunto espiritualidade. Muito pecado, muito tabu, muito não pode. Então, precisa ser abordado isso de uma forma madura, de uma forma leve, para que a gente possa também entender que a gente precisa viver de uma forma mais leve. Tá? E não é o fato de eu falar da sexualidade, de eu vivenciar a minha sexualidade, que eu estou vivendo num pecado. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar lá, porque ele tem muitos leques, tem muitos pontos para serem esmiuçados ainda. Verdade. Agora eu quero ver você. Eu quero agradecer, Beth, pelo convite, né? É um momento muito especial, né? Uma oportunidade única de fazer com que a nossa voz alcance outras mulheres, né? E eu sou terapeuta integrativa, psicanalista em formação, né? E nesse tempo aí eu tenho cuidado da mente das mulheres, como nos atendimentos, trazendo esse autoconhecimento que muitas não têm, fazendo elas se reconectarem, né, com a sua essência, que se perde no meio do caminho. Elas acabam trazendo padrões de comportamentos que vêm dos seus pais,
né, da sua descendência. Então, o meu papel é cuidar da mente delas, fazerem elas se olharem, né? Porque a partir do momento que elas passam a olhar para dentro delas, elas começam a ter esse autoconhecimento, se valorizar, se respeitar. Então, o meu papel é esse, é cuidar delas, cuidar da autoestima, né? Fazer elas se reconectarem, porque elas acham, muitas das vezes, que estão conectadas porque elas cuidam da parte externa, mas a parte interna está em conflito. É aonde entra o meu papel, fazer elas se encontrarem, se achar. Então, é muito gostoso cuidar das mulheres, é muito bom. prazeroso. É Sim. muito bom, eu sei, eu também estou vivendo esse momento, É. que quando eu comecei cuidando de mim. Sim. E aí depois, quando eu vi que como eu posso florescer, crescer mais e ter uma liberdade de expressão que me atenda, falei, gente, por que eu não posso cuidar dessas mulheres também? Exatamente. Sabe, esse universo, ele tem tanto para crescer, tanto para se divulgar, tanto para que as mulheres possam falar. E você trouxe um assunto agora interessantíssimo, que você falou assim, são mulheres que trazem cargas, coisas do passado. Sim. E de família, isso. E não dá nem para a gente julgar, porque são pessoas que não tiveram a mesma liberdade que hoje nós estamos tendo. Né? Informação então, também, informação, né? Exatamente. E aí, como é que vem? Vem cheia de tabu, vem cheia de eu não posso isso, eu não posso aquilo, será que eu devo, o que é pecado, sabe? Certos bloqueios que não vão permitir você ser quem você Sim. verdadeiramente é, sabe? E ainda tem esse conflito que a sociedade, ela impõe certos padrões que se você não tiver um conhecimento de quem realmente você é, numa identidade firmada, eu gosto muito de usar uma identidade firmada em Deus, porque é essa identidade que eu trago para mim. Se eu for entrar numa rede social e eu não tiver a certeza de quem eu sou, eu vou seguir um padrão de ser muito magra, de não poder estar um pouco acima do meu peso, de seguir aquela informação que a sociedade insiste em colocar na nossa cabeça. Então, romper com esses padrões, né? A gente precisa exatamente romper com esses padrões. E aí, o que eu quero saber de vocês? Como que essas mulheres, elas saem de um atendimento? Como que essas mulheres podem, hoje, se enxergar? O que a gente precisa contribuir para que elas possam... Nossa, eu estou livre, mas uma liberdade sadia, para dizer assim... Eu tenho a minha identidade, é essa a identidade Sim. que eu quero seguir. Sim. O que a gente pode contribuir para elas? Essa mulher, quando ela... Primeiro passo, né? Ela precisa reconhecer o quanto ela precisa se conhecer. Se permitir, na verdade. Se permitir. Isso. Né? Então, quando a gente traz essa mulher, né, para uma conversa, onde a gente coloca para ela, olha, quem você é? E a gente percebe... ela às vezes não sabe responder, né? Eu mesma passei por esse confronto anos atrás, quando eu sentei com a psicóloga e ela me fez essa pergunta e eu não sabia o que responder, porque naquela ocasião eu estava perdida de mim mesma, por conta do que já falamos aqui, são padrões que se colocam, é a educação dos nossos pais, que na verdade eles trabalhavam com aquilo que eles tinham, não é? E aí você acaba criando um estereótipo que não é você, Sim. por conta de pressões que vêm, imposições que vêm da sociedade, da família, da igreja. E aí você se perde ali de quem você é, você acaba perdendo... Vai se limitando e você não vai percebendo. A sua identidade. Aí você assume uma persona que não é você, às vezes para agradar alguém, né? Seja no contexto familiar, pai, mãe, seja no contexto conjugal. E aí você vai se perdendo ali. Mas quando essa mulher ela começa a se enxergar de verdade, ela começa a se despertar, Isso. Né? A florescer, como você falou. Isso. Né? E todas nós temos essa capacidade para fazer isso. Nós podemos escolher. Nós podemos nos escolher primeiro. Isso, exatamente. Esse ponto é interessante, porque todas nós já passamos por essa situação, né? E quando eu estava no psicólogo também, que ela me perguntou, de que você gosta?
O que eu respondi era o que o meu marido gostava, o que de repente a minha mãe gostava, como eu vivia, ou seja, de todo o universo da minha volta, mas o eu não sabia responder, gente. Verdade. A gente não sabe responder, a gente se perde nessa caminhada, né? Sim. Fica, o que eu sei A de gente mim? se perde nos nossos papéis. É. A gente acaba falando, eu sou sexóloga, eu Isso. sou casada, eu sou mãe, mas isso não é quem você é, o que você faz. Né? É porque a gente de fato não sabe quem é. Então a gente precisa parar para entender quem nós somos e aí começar a nossa caminhada. Então essa é a proposta, fazer com que nós possamos enxergar que precisamos retroceder um pouquinho muitas vezes e enxergar quem nós somos de verdade, né? Não para agradar pessoas, mas como você, eu também creio no propósito de Deus, né? Eu me vejo a partir do plano de Deus, então a gente precisa entender tudo isso para começar a praticar e seguir essa jornada através de quem nós somos. Isso é sexualidade. Isso. Às vezes as pessoas, quando eu falo que sou profissional nessa área, sempre falam, ela vai falar de sexo. Mas é muito além do que isso. Não, você né? também fala de sexo de uma forma madura, natural, mas perfeito. É muito além. É muito além. É quando você acorda de manhã e começa a se arrumar, é quando você consegue ter uma conversa agradável, ter um papo gostoso, sabe? Isso sim, se você se conhece, a tua sexualidade está envolvida nisso também, né? E com você mesma, né? Você começa esse papo com você mesma. Isso mesmo. Né? Isso e aí, mesmo. você tendo essa clareza de que você está bem com você mesmo, todos os demais relacionamentos eles vão fluir de uma forma não perfeita, como eu costumo dizer, né? Mas saudável. Isso. É o saudável que nós estamos buscando, não é a perfeição. É aquilo que é saudável, que vai servir para mim e para aqueles que estão à minha volta. Então, eu acho que traz esse despertamento. Quando a mulher começa a se enxergar de verdade, nós podemos nos ajudar aqui mutuamente, né? A gente começa o quê? A despertar. Aí tudo fica diferente. E é bom que aí eu olho para a gente no meio de uma conversa que diz, caramba, eu tenho isso, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse medo, mas ela também passa por essa situação. Poxa, então eu não estou sozinha nesse assunto, sabe? Eu posso tirar algumas dúvidas, tirar alguns medos e começar a falar e entender. As minhas vontades valem a pena serem vividas, não é? Eu gosto disso. O interessante é que, assim, quando a gente está falando do autoconhecimento, ele é importante porque quando isso vem até a mulher, ela passa a ter forças para enfrentar as crenças que ela vem trazendo. Ela passa a ser honesta com ela mesma. É isso que eu falo para elas. Porque elas precisam ser honestas, sinceras com elas mesmas. Por quê? Porque elas vêm se anulando, como a Rose falou. Toda a opinião, tudo que elas pensam e querem está em torno de outras pessoas. Por quê? Porque elas não sabem, não se conhecem. E dentro da gente, Beth, são vários compartimentos. Que a nossa caixinhas, eu gosto caixinhas, de usar caixinhas, né? Que a gente vai... Isso, são várias caixas. Então, quando ela passa a acessar essas caixinhas, ela vai se respeitando, sendo honesta, sincera, pondo limites, né? Perfeito. Em algumas áreas da vida dela que ela não ela atropelava tudo. Olha só a importância desse autoconhecimento, dessa mulher ser ouvida, né? Entendeu? Então, assim, é maravilhoso. E é um processo longo, né? Muito. Se desconstruir muito. Não é tranquilo, não é fácil. E, assim, é interessante... Se sentem culpadas, meninas? Quando vocês fazem um atendimento? Vocês percebem que as mulheres se sentem culpadas de deixar essa carga de lado, sabe? Meu Deus, será que eu posso? Será que eu devo? Como é que funciona isso? E eu ia até falar agora sobre isso, porque muitas, por exemplo, numa sessão, vem esse autoconhecimento. Aí elas vêm, nossa, e tal. Quando chega na próxima sessão, elas já ficam se sentindo culpadas. Já traz uma culpa. Será que... Não, mas eu acho que... Falei, não, fica tranquila, não se cobre. Não traga esse peso porque você não merece. É o autoconhecimento, você está em reconstrução. Reconstruindo algo. Então, é novidade, vem o medo. O medo, ele tipo assim, meu Deus, paralisa, ela acha que tá tomando uma atitude errada, que tá sendo egoísta. Isso, e acha também em alguns momentos que elas não vão ser aceitas, né? Exatamente. Vai me aceitar? Será que a sociedade agora vai entender que eu sou assim, e que eu não quero, e que eu quero viver da minha forma?
Tem muito essa... E tem casos de mulheres que vivem relacionamentos tóxicos que as pessoas mesmo falam, mas você está sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta? Não, você não está, porque você está se olhando, você está se respeitando e colocando limites onde você não conseguia. É o novo. E aí ela respira, então eu estou no caminho certo, tá, segue. É isso aí, é isso aí. É o novo que vai construir uma mulher nova, né? Na verdade, é uma mulher que já existia lá atrás Já existia. e que ficou parada em algum momento, porque a vida fez essa transição com ela sem que ela percebesse, né? Porque a gente vai entrando em caminhos e vai construindo. Isso. E que bom que em algum momento ela precisa acordar ou ela tem alguém que possa dar esse start nela. Porque senão ela vai seguir, chega lá na frente e vem uma frustração danada. E essa frustração, ela tá ligada também não só à nossa mente, né? Tá a aceitação do nosso corpo. Isso. Como é que trabalha o corpo? Por que eu tenho que ser aquela mulher magra, barriga negativa que chama, né? Para ser aceita, para ser bonita e para ser sexy. Verdade. Quem foi que escreveu isso? Quem disse isso? Não existe um padrão. Não existe um padrão, Cada exatamente. um é cada um, né? Somos seres individuais com as suas características e com as suas performances que vamos ali desenvolvendo ao longo da vida. E eu acho que interessante a gente falar que esse se enxergar de verdade, ele vai trazer para nós também um desconforto, um certo desconforto, né? Que gera o medo, né, essa coisa de sermos julgadas pelas decisões que vamos tomar e pelo que vamos assumir a partir desse autoconhecimento. E esse desconforto vai exigir essa coragem, né, de você se posicionar diante de você mesma. E isso vai mexer o quê? Com as nossas emoções, vai mexer com os nossos limites, e com os nossos desejos, inclusive os desejos sexuais dessa mulher. Então, esse processo de desconforto é um momento que a gente vai passar, mas que não pode nos paralisar. E é por isso que essa voz, né, onde a gente compartilha que eu também vivi, passei essa fase e hoje eu já vivo quem eu sou de verdade e já não me importo tanto, né? Porque no fundo a gente sempre importa e ouve. A gente ouve as pessoas, mas a partir do momento que você sabe quem você é, você usa aquela peneira, né? Isso me serve? Isso não, me serve. Não quero isso. Esse assunto e aí para você mim não cabe, anda né? perdido. Então, é um processo de desconforto que exige coragem, mas que vai te posicionar diante de você mesma e diante das situações que vierem. Aí, num relacionamento tóxico, essa mulher vai saber se posicionar. Exatamente. E essa semana, também, né? eu conversando com uma amiga, ela falou acerca, né, de um posicionamento do marido, do cônjuge, e ela falou, tá vendo? O homem, ele sempre age dessa forma e a gente tem que se sujeitar. E aí eu falei para ela, mas espera aí, como assim? Se é algo que te agride, se é algo que deforma quem você tem o direito de se posicionar. Porque só fazem com a gente aquilo que nós permitimos. E quando nós permitimos, tem tudo a ver com quem nós somos. E a história de vida dessa mulher? Para ela te falar uma frase assim, provavelmente vem lá de trás, de mãe, de algum ambiente onde ela viveu, porque naquela época era, não, eu tenho que aceitar, eu tenho que engolir, eu tenho que tentar ser, eu vi uma vez, eu tenho que ser a mulher sábia. Mas o que é ser a mulher sábia? É aturar todo o desconforto dentro de casa? É aturar todo tipo de, como é que eu posso dizer com relação aquele ambiente tóxico mesmo. Eu tenho que tentar viver aquela situação, tentar consertar, imposição, né? Porque eu sou casada, eu tenho que viver daquela forma, porque eu tenho que ser uma mulher sábia, até onde? Sabe? E a sexualidade, ela traz também essa liberdade, esse abrir, a gente abre os olhos, porque quando você entende os seus sentimentos, o seu posicionamento, principalmente quando você falou até com o ato sexual, você vai conversar com o seu marido. Verdade. E essa conversa que vai abrir para você um leque de informações sobre como você precisa, e é gostoso viver dentro de casa dessa forma. Leve, tranquila, com um diálogo mais aberto. Olha,
eu gosto assim, eu gosto assado. Isso no âmbito geral, Gera. sabe? Onde eu possa falar aquilo que eu gosto, que eu sinto, sem me sentir culpada. E aceitar como eu sou. Gordinha ou não. Tem até que tomar cuidado com algumas palavras que a gente fala, porque as pessoas também tudo distorcem. Mas enfim, com o meu perfil, a maneira com que eu sou. Se eu me amo desse jeito, eu preciso... Se eu consigo externar isso para uma outra pessoa, no meu ambiente social ou dentro da minha casa, gente, o outro, ele só fica se aquele padrão ali me atender. Verdade. Fora isso. E você percebe, desculpa, Michele, você percebe muito quando se trata da relação sexual, né, no casamento, que as mulheres, quando elas falam, poxa, eu não me sinto à vontade, elas falam em uma conversa. E aí eu pergunto, você já falou isso para o seu cônjuge ou para o seu parceiro? Não, eu falei assim, mas é ele que precisa saber, né? O que está acontecendo com essa comunicação? Né? O que está acontecendo? Que você falou um pouquinho aí do diálogo. A gente precisa ter essa troca dentro do relacionamento. Exato. Né? E aí você abre isso para outras pessoas e não abre para o seu cônjuge. O que está acontecendo com essa relação? Isso precisa ser observado. Né? Isso tem a ver com a sexualidade, com quem você é. E porque nós fomos ensinadas o quê? Isso nós não podemos tocar no assunto. A gente tem que se sujeitar. Né? A gente tem que aceitar. E aí esse diálogo fica morto. A mulher fica sofrendo ali porque ela não está satisfeita naquela relação e o casal não está vivendo uma vida satisfatória saudável, e feliz. Feliz, exatamente. Né? E uma simples conversa, como nós estamos tendo aqui agora, pode mudar tudo. Então a gente vai orientar essa mulher, né, através dessa autoconfiança, ela conversar sobre isso com o seu cônjuge, para que ela viva, de fato, essa sexualidade feliz e saudável dentro do casamento. Só fazer uma observação antes de ouvir você. O curso que eu fiz, que você fez, né, que você ministrou, Casadas e Sensuais. Eu amei, porque eu tinha dúvidas ali, que eu falei, meu Deus, sabe quando você sai do ambiente e fala assim, meu Deus, aquilo ali pode ser falado, aquele assunto pode ser abordado. Foi muito melhor para mim. Claro que depois eu conversei com meu marido e tudo mais, mas para mim me abriu mais um leque, me abriu mais a cabeça de entender como que a situação pode ser melhorada, porque tudo pode ser melhorado. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento, depois eu quero que você fale um pouquinho do teu curso também, que foi ótimo, ótimo. Você sai dali realmente com essa liberdade de pensamento. Isso é muito bacana. Sim. Não é? Não, você estava falando sobre o corpo da mulher, né? Eu queria falar justamente sobre o perfeccionismo que elas trazem. Nem sempre vem da infância, vem às vezes de traumas de relacionamentos e tudo mais. Mas eu, por experiência, já casos de mulheres que vêm com esse perfeccionismo sobre o corpo, vêm de infância, que a mãe exigia dela um comportamento, uma roupa. Quando ela botava algo que ela queria, a mãe falava tira. E aí, quando ela veio a se casar e ficou mais, né, o corpinho mais cheinha e tal, ela passou a criar uma visão sobre o corpo dela, uma exigência que trouxe uma armadura dentro do casamento perfeito, dela. Armadura, isso aí. Exatamente, o perfeccionismo traz essa armadura e afeta diretamente dentro do casamento. Sim. Por quê? Porque trazia para ela uma inibição. Ela não se sentia à vontade. É até uma forma de se proteger. Isso, uma proteção. E aí eu fazia ela olhar para ela. Se imagina agora um espelho. Sem se comparar, né? Exatamente. E ela não conseguia se olhar, ela assim, imagina, não, eu consigo me ver mais magra. Falei, não, volta. Vamos trabalhar isso. Se olha como você é. Porque quando Deus criou você, Ele foi perfeito. Você é perfeita. Isso não vai dizer que você não vai cuidar do seu corpo, que você não vai fazer exercícios, uma dieta. Mas você precisa se amar. Quando você se ama, você se aceita. Você respeita os seus limites, porque cada uma tem um período, sabe? Porque uma conseguiu num tempo emagrecer, não é que você vai ser igual, que você tem algum problema, mas, né, você vai buscando isso. E é isso que eu queria comentar sobre esse perfeccionismo, sobre essa armadura que elas trazem, esse bloqueio. E é legal que você falou agora, se nós somos obra, eu não vou tocar no assunto de religião, Sim. tá? Mas ver se vocês conseguem entender. Se nós somos imperfeitas, o Criador é imperfeito. Também, exatamente. Né? Ele me fez de uma forma errada, ruim. Então, independente de qualquer crença,
Se você coloca e acredita que existe uma força acima de todas nós, e entende que Deus é perfeito, a gente não pode botar na nossa cabeça que nós somos imperfeitos. Sabe? Então, esquece um pouco essa comparação que existe da sociedade. Gente, também já fui muito assim. Eu, quando eu era mais nova, e eu tenho amigas que ainda têm esse perfil também. Eu tinha uma amiga que ela comia só amendoim. Quando ela ouvir o podcast, ela vai saber que eu estou comentando dela. Que ela queria emagrecer. Ela ficou com o corpo ótimo. Mas ela tinha essa necessidade tão grande de emagrecer, que ela passou uma época que ela só comia amendoim. A gente ficava, mulher, você vai ficar doente. Mas ela queria emagrecer. Conseguiu? Ok. Mas até onde vai o psicológico? Até onde vai a saúde? Por que ela queria emagrecer? Por que ela queria emagrecer? Para agradar a quem? Sabe? Essa comparação que acaba se tornando, não estou dizendo que é o caso dela, Sim. mas é uma comparação que acaba se tornando algo muito doentio. E você fica naquela neurose, que acaba virando uma neurose. Também já tive nesse lugar, né? De estar indo para academia, de fazer aquela coisa, de não poder comer isso, não poder comer aquilo, porque eu tenho que manter um padrão. Que no fundo, depois você para pensar, você não está feliz com aquilo, você querendo agradar o olhar do outro. Mas e o seu? Foi como você falou, se olha, se enxerga, sabe? E todo esse processo, ele vem de que forma? Autoconhecimento. Verdade. Enquanto você não entender, enquanto nós mulheres não entendemos quem nós realmente somos ou precisamos ser para ser livre, a gente não vai ser feliz. Então, autoconhecimento caminha junto com autoestima. É toda uma reviravolta que a gente faz interna para poder crescer, para poder se libertar desse peso que gera o quê? Uma rejeição. Você falou algo aí muito interessante sobre a perfeição, né? Deus é perfeito e Ele nos criou perfeitos, né? Mas as nossas escolhas vão trazendo imperfeições nessa jornada, seja por comparação, seja por uma educação que foi imposta, um relacionamento tóxico, uma amizade tóxica, né? Aí nós vamos fazendo ali nessa trajetória as nossas escolhas, sem perceber que elas estão gerando imperfeições. Daqui a pouco a gente começa a perceber, a verdade é essa, né? A princípio, uma decisão ela pode parecer boa, mas na trajetória ali, na caminhada, você fala, poxa, se eu pudesse voltar, eu não teria feito essas escolhas. Por que eu estou falando isso? Porque a qualidade das nossas escolhas, elas vão determinar os nossos resultados. E aí não é para gerar culpa, mas para gerar consciência. Exatamente. Perfeito. Porque a verdade, ela vem para isso. Ela não vem para acusar, ela não vem para julgar. Porque muitas vezes a gente vai, né, num lugar ou se aconselha com alguém, ou até mesmo numa igreja, num profissional, com medo desse julgamento. Só que a verdade, ela não vem para julgar. Sim. A verdade, ela vem para trazer a consciência. E quando eu tenho consciência das minhas escolhas, sejam elas as certas ou as erradas, eu começo a ter o quê? Mais clareza daquilo que eu estou fazendo com a minha vida. E de quem você realmente quer ser. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa buscar não essa perfeição, porque nós não vamos ter. Porque a humanidade está corrompida, né, pelas suas escolhas. Sim. Isso desde o princípio da criação, quando Deus criou. E aí a gente traz aí a importância de buscar essa verdade de quem nós somos e nomear aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos fazendo, as escolhas que nós estamos tendo, para que a gente tenha maior consciência e maior clareza para para ter melhores escolhas daqui para frente, porque o que passou. A gente não pode ficar presa ao passado. E ficar olhando para trás toda hora, gente, o que eu fiz, e ficar sentada naquele lugar lá atrás. Exatamente. Porque às vezes eu fico pensando, gente, muitas mulheres, muitas pessoas vão ouvir esse podcast e talvez alguma possa se cobrar demais, né, por conta disso, mas não é uma questão de cobrança ou de se comparar, mas de você analisar a tua vida até aqui, né? E o que você pode melhorar nas suas escolhas, na qualidade das suas escolhas, a partir de agora.
é fazer um futuro diferente. Exatamente. O passado foi Né? falou, Porque não no muda. passado a gente não podia falar sobre esses assuntos. A gente não podia sentar para falar sobre sexo, porque era feio, era pecado, não é? Não era adequado Não era para uma adequado mulher. pra isso aí. E por conta disso, quantas mulheres não viveram e ainda vivem em silêncio, sofrendo, porque nós não tínhamos abertura de falar sobre quem nós somos, Isso mesmo. sobre o que sentimos, né? Sobre essa estrutura que foi criada assim perfeita, e por ela ter sido criada perfeita por Deus, ela pode sentir prazer sim, e que prazer não é pecado. É isso que a gente fala no Casadas e Sensuais. É essa liberdade de Essa expressão. liberdade, porque a partir desse autoconhecimento que envolve o meu corpo, que foi preparado também para o sexo, é que eu vou despertar o prazer a partir de me conhecer a estrutura do meu corpo, né? E conversar isso, e ter essa liberdade, porque eu conheço. Por que muitas mulheres ainda têm medo de conversar sobre a sua intimidade dentro do relacionamento? Porque, no fundo, elas ainda não conhecem o seu corpo. Elas não se permitiram. Não se permitiram. Mas porque o relacionamento também foi construído dessa forma, né? Provavelmente não posso generalizar, mas existem homens que têm essa dificuldade. Sim. De entender que a mulher ela tem as vontades, ela tem prazer, ela tem desejo, e dentro do relacionamento isso não é pecado. Dentro do relacionamento precisa sim ter uma conversa de comum acordo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me permito e o que eu não me permito. Então assim, não somente a mulher ter essa liberdade de expressão e de vontade, mas o companheiro precisa caminhar junto. Porque senão ele vai bloquear ela o tempo todo, vai dizer que aquilo não é para ela. Uma frase que eu ouvi também, não, com a minha esposa certas situações não cabem, certas situações não são permitidas. Aí como fica a cabeça dessa mulher? Ué, mas se comigo que sua esposa não pode, então eu também não posso ter os meus sentimentos, os meus desejos aflorados. Ou ele está buscando isso fora do casamento. Perfeito. Né? E essa mentalidade vem da pornografia, né? Sim. A pornografia que traz essa mentalidade de que isso não pode com a minha esposa. Né? Então, a pornografia, ela distorceu a sexualidade saudável. Isso mesmo. Porque o sexo ele foi feito para o casamento segundo os princípios de Deus, que é o Criador. Exatamente. Né? E aí, quando entra a pornografia, ela destrói, né, essa perfeição. Né? Porque aí começa o quê? A comparação. Né? Com a minha esposa eu não posso isso, mas por que você não pode? Porque lá no filme, né, pornográfico, são mulheres o quê? Que elas são profissionais, fantasiam, né? E fantasiam, é algo totalmente real, porque aquilo que acontece lá é tudo cinematográfico, e aí são duas vertentes, na verdade, né, Beth? Tem esse homem que pensa que não pode fazer aquilo que ele viu lá na pornografia, e tem o homem que quer fazer aquilo que ele viu lá na fotografia com a esposa. E aí a esposa muitas vezes se sujeita àquilo, né, se mutila ali naquela situação muito grande, por conta da ideia de que ela é sujeita ao seu marido, e não é assim que funciona. Né? Precisa ver o respeito, precisa ver o diálogo, o que é prazeroso para mim e para ele, porque ambos têm que sentir prazer num relacionamento íntimo, sexual, e aí tem que ter essa troca. Então, a pornografia ela traz essa divisão, né? Essa separação do saudável daquilo que é promíscuo, e a gente precisa muito falar sobre esse tema para que a gente traga essa clareza para o casal, para que ele entenda sim, né, que se os dois sentem prazer, se os dois se conhecem, se eles permitem isso, o que pode e o que não pode. Michele, isso é interessante até no teu nicho, no teu trabalho, porque você lida com as emoções. Como fica pensamento, o sentimento de uma mulher quando passa por uma situação dessa? Eu acredito que você já deva ter conversado, tendido mulheres que têm fica com essa dúvida, eu aceito porque o meu marido quer, eu não aceito, mas aí o que vai acontecer? Ele vai buscar um relacionamento extraconjugal? Será que eu estou errada?
Como é que eu devo me posicionar? Sim. Elas trazem primeiro uma crença, né, que elas estão ali limitadas a alguma coisa. Tipo, tem coisas que elas já pensam assim, não, eu não posso isso. Não, porque comigo é diferente. Não, porque aí ela vem com essa parte do homem que vem com essa pornografia. Ela se sente usada. Perfeito. Ela se sente Isso invadida. aí. E aí ela se cala. Aí, exatamente. Aí é onde ela traz o quê? Ah, eu não consigo, eu me sinto usada, me sinto isso, aquilo, e começa a se diminuir. E aí eu falo, como é que é o seu posicionamento? Como é que você já conversou? Você já... Ah, não. Eu falei assim, então, existe um posicionamento da sua parte. Porque eu entendo que quando eu me posiciono, eu mudo um ambiente. Você vai se posicionar como mulher, o que você gosta e o que você não gosta. A partir daí, eu acredito e tenho fé que você vai conseguir um bom relacionamento saudável. E aí ela, é porque aí fica. Sempre tem uma desculpa. Sempre pra não tem, poder, sempre tem. Mas a gente vai trabalhando, e aí vamos, até que essa mulher consegue romper. Quando ela rompe, porque eu tenho experiências mesmo disso, Michele, foi maravilhoso. Olha, eu tô sentindo que eu estou sendo olhada. Isso. Eu estou sendo observada. E é uma observada que é diferente, porque eu falei, Se mas torna a algo partir prazeroso, né? de que momento você sentiu isso? Quando eu falei. Quando eu cheguei para meu esposo e falei que determinadas coisas eu não quero. Incomoda. Me incomoda. E aí agora a gente está conseguindo ter uma comunicação muito leve. Nossa! É libertador, porque essa mulher ela vai trazer essa liberdade de expressão dela para o mundo onde ela vive. Isso. Porque se ela aceita dentro de casa, no relacionamento dela, sem saber o que ela pode, o que ela não pode, ela vai trazer isso na vida social dela, Sim. ela vai trazer isso Sim. no trabalho dela, ela vai trazer isso para todos os ambientes. Sim. Quando ela consegue entender que ela tem voz para Exatamente. falar, para dizer sim, eu quero, não, eu não quero, esse ambiente é para mim, aquele ambiente não é para mim, essa situação eu aceito, essa eu não aceito. Sim. Ela A comunicação ela é importantíssima dentro do casamento. Eu cuido de mulheres que falam que não conseguem ter. Michele, eu não consigo ter comunicação. Ele sai para trabalhar, volta. E aí eu falei assim, tá, e como é que fica dentro do sexo? Porque também não vai fluir. Se não existe uma comunicação, se não existe esse cuidado, essa troca, como vai ser? Vai ser pesado, vai ser desagradável. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar essa comunicação, esse posicionamento dessa mulher, ela começou a trazer essa leveza para dentro do casamento dela, onde era um casamento até mesmo com traições, por Sim. causa da pornografia, por causa de coisas que ele imaginava, ele idealizava. E a partir do momento que ela mudou, eu falei assim, não tem como você querer mudar ele. Não existe. Não existe. Não existe. Não, mas ela pode querer mudar. influenciar também de acordo com as atitudes dela. Sim, dela. Se libertar. Isso, é sempre a partir dela. Sim. É sempre a partir de mim. Eu vou me posicionar, eu vou me olhar, eu vou dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí sim ela vai conseguir mudar esse ambiente, mudar ele, a forma que ele olha para ela. Entendeu? Tem uma coisa interessante, a gente está falando sobre isso também, e esses dias eu vi eu não lembro se foi pastor, eu realmente não vou me recordar quem era o vídeo que eu estava vendo. Tem mulheres que entendem de uma forma muito distorcida, porque a gente está falando aqui para mulheres, que a mudança acontece através do nosso posicionamento, o que a gente quer, o que a gente não quer, a nossa liberdade. Então, o que elas entendem? Nossa, mas a responsabilidade é só minha. Uhum. Eu vejo que sim. Porque se eu mudar, eu consigo mudar o ambiente à minha volta. Se o outro não acompanhar, aí a responsabilidade é dele. Uhum. Eu abri a porta para eu me conhecer e para eu trazer aquilo que eu quero viver. Então é uma responsabilidade de uma forma positiva. Não é uma responsabilidade de uma coisa pesada, como se fosse um fardo. Não é isso. Sim. Mas você consegue mudar o ambiente onde você vive. Sabe? Você consegue dizer sim ou não para situações e conseguir trazer aquele universo para se adaptar também ao teu mundo. Sim. Sabe? As suas vontades, o seu desejo. Então, tudo que a gente está falando, eu desejo de coração que você, mulher que estiver ouvindo, que vai ouvir, você possa entender que não é uma carga pesada. É algo que você possa abrir a sua cabeça, abrir a sua mente, deixar o seu coração entender que é uma forma de liberdade. Você tem a chave na mão para você conseguir mudar o teu universo. E é por isso que a gente
expõe essas situações, né? Para que seja algo prazeroso e que a gente possa crescer e se desenvolver. Autoconhecimento, autocuidado, autoestima, tudo que possa fazer a gente florescer. O profissional de vocês é muito interessante porque eles se comunicam. Sabe? O pensamento de uma mulher, a sexualidade dela, elas se encaixam. Sim. Sabe? Elas se comunicam, né? Elas falam entre si. Isso é muito bacana. Legal. A Michelle, ela falou sobre a mudança, né? Esse posicionamento de mudar é pessoal. Sim. Né? Eu dou palestras, né, para casais e uma das minhas abordagens... Já vou pegar ela. Já vou pegar. E uma das minhas abordagens quando eu dou as minhas palestras é essa pergunta, né? Quem vai mudar aí no relacionamento? Quando é que seu cônjuge vai mudar? E aí a maioria, né, a grande maioria sempre responde, quando eu mudar. Só que a mudança, ela é uma decisão pessoal. Sim. Né? Nós não conseguimos mudar o outro, nós influenciamos o ambiente, como foi dito aqui, e esse ambiente pode influenciar aquela pessoa, seja quem for, a uma decisão de mudar. E aí o que eu percebo? Que muitas mulheres, elas ficam esperando o cônjuge mudar, para ela primeiro mudar. Passo, E aí você vai continuar na guerra o tempo todo. Isso é gasto de energia. Exato. Uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, Beth, Michelle, na minha vida é não desperdiçar energia. Exatamente. Com aquilo que não importa. Porque o tempo todo nós estamos, né, desperdiçando a nossa energia. Mas o que de fato importa? Então, essa pergunta é muito importante dentro do relacionamento. O que importa para você? É manter o seu relacionamento? Independente da mudança ou não do outro? Porque é a partir dessa clareza que eu vou me posicionar. A buscar quem eu sou, a entender a minha sexualidade, a entender o meu relacionamento, porque casamento é relacionamento e sexualidade. Aí. Né? Então a gente se comunica na relação que envolve o quê? Quem eu sou, sim, mas envolve os papéis que eu tenho, como esposa, como mãe, como uma profissional, para aquela que trabalha fora. Então no relacionamento, eu tenho que aprender a administrar tudo isso. Para eu ter o quê? Uma sexualidade no final do dia. Isso. Ter uma sexualidade saudável. Um pouco, dormir, mas você precisa ser o momento mulher. Tem que ser o momento mulher, gente. E aí eu estou o dia inteiro ali cumprindo os meus papéis. Essa é a realidade da mulher, né? Dentro ou fora de casa, independente se você trabalha fora ou não, mas você está cumprindo ali os seus papéis e à noite o maridão vai chegar. Vai chegar um momento. E aí, eu tenho que estar pronta? Né? Você tem que estar pronta o tempo todo? Eu ia perguntar isso agora, sabe? Como é que funciona a cabeça de outras mulheres também? Porque você não tem que ter a obrigação. E aí, torna-se, às vezes, essa obrigação. Não, a gente tem que dar conta de tudo. E aí vai o automático, e não é legal. Sim, fica pesado. Porque o automático não dá prazer. Pelo contrário, traz peso, né? Então... A comunicação é importante, esse autoconhecimento se torna importante por isso, e fazer a divisão ali, a gestão do meu tempo durante o dia, para que eu tenha essa sexualidade saudável, requer essa responsabilidade que você falou, pessoal. Então, eu vou me preparando durante o dia, através do diálogo eu vou preparando o meu parceiro, né, para que ele entenda que eu preciso ser motivada, e aí só a comunicação que vai alcançar esse nível. Quais as minhas vontades, quais os meus desejos. E se hoje eu não tô com desejo de fazer, ou ele vai ter que estimular esse desejo, né? Isso aí. Ou ele vai ter que entender o quê? Uma boa conversa. Marido, hoje uma não dá. Pipoca pra gente conversar e relaxar um pouco, sabe? São essas situações também que se a mulher não fala. Porque tem homem, gente, que não entende, que não enxerga isso. E tá tudo bem. Aí a gente fala, eu tô com dor de cabeça, mas é a dor de cabeça mesmo? Pois é. Você tá cansada. Entendeu? E assim, por que não conversar com ele e assim, ensinar, vamos, né, entre aspas, como que aquele ambiente pode ser favorável, como que ele pode me estimular,
Sabe? Como que a gente pode tornar aquele ambiente prazeroso para os dois? Deixar ele entender, Deixar né? ele Porque entender. tem essa parte da comunicação, porque às vezes o homem não gosta de que passe essa, né, imposição, muitas das vezes, essa falta de comunicação, tem que saber como. A gente consegue trazer essa leveza, mas a partir do momento que ela está bem com ela. Exatamente. E às vezes falta conhecimento também desse homem, né? Ele às Isso, vezes ele não perfeito. conhece essa estrutura biológica, né, da mulher. E aí, esse conhecimento que chega a essa mulher, e essa é a minha esperança como profissional, dela compartilhar isso. Né? Inclusive, Beth, vou estar trazendo aí no meu perfil conteúdos para ajudar esse homem a entender. Que maravilhoso! Né? Essa Vai divulgar esse perfil estrutura aqui pra gente. Essa favor. estrutura, né? Essa estrutura biológica, fisiológica, né? Como ele pode proporcionar o prazer que começa na comunicação. Esse casal, ainda que ambos trabalhem fora, eles podem encontrar juntos um meio de irem o quê? Se estimulando. Isso, um tempo para eles. Né? Se estimulando. Hoje a gente tem a internet aí, o celular, o casal pode se estimular, ainda que estejam lá trabalhando, né? E gerando aquele uma ambiente. mensagenzinha durante Uma o troca dia, gostosa. uma troca gostosa, exatamente. Exatamente. E quem ganha com quando o homem começa a aumentar o conhecimento somos nós, meninas. Sabe? Quanto mais ele entender o universo feminino, quanto mais ele puder participar daquela história, por que que a minha mulher tá desse jeito, por que que eu não consigo satisfazer uma situação com ela, o que que tá acontecendo? Não, porque determinadas situações para ela não estão agradáveis. Como é que eu posso me adaptar? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso ter conhecimento? Perfeita a sua colocação, porque quanto mais o homem tiver esse conhecimento e se desenvolver, quem ganha somos nós. Porque ambos vão desfrutar do prazer. Exatamente. Ambos vão se conhecer mais, né? E esse conhecimento, essa troca é muito gostosa. Eu acompanhei um casal que eles estavam com dificuldade na área sexual, tinham um ótimo relacionamento. Mas eles tinham dificuldade e ela, depois de muito insistir, ele aceitou vir, né, para uma sessão. Ah, que bom. E aí nós descobrimos juntos ali que o problema era o quê? A comunicação. Sim. Na área da intimidade, é um tabu do que ela gostava. Falar, né? Exatamente, do que ela gostava e ele não fazia. E ela silenciava. Então, a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar essa comunicação e eles conseguiram ter essa troca, e aí é lá na intimidade deles, eu não interfiro. Sim. Nossa, eles voltaram depois, Rose. Era só isso. O mundo se abriu, Rose. Era só isso, sabe? E assim, é muito prazeroso pra gente, né? Quanto profissional, quando a gente vê que nós podemos ajudar nesse conhecimento. Às vezes não é nem que o casal não se ame, porque o primeiro pensamento que vem às vezes é esse. Ah, ele não me ama, ela não me ama, ela está rejeitando porque ela não me ama. E não é falta de amor, nem sempre é isso. É falta, às vezes, de conhecimento, de um bom diálogo, onde você se permite, né, ouvir o outro. Porque a comunicação envolve a escuta, né, ativa. Sim. Você precisa se desarmar naquele momento, né, das suas razões, para você entender o outro. Às vezes é só isso. Eu acho interessante também, isso que você falou é muito, muito importante. Depois eu até quero ouvir você, se você também já teve a oportunidade de atender casais, porque é querer fazer dar certo, sabe? Quando você tá num relacionamento, se você quer fazer que dê certo aquela história, a comunicação ela é primordial. Não é só você ficar calada no momento ou só falar o tempo todo. É você tentar buscar uma comunicação que haja um entendimento entre os dois. Não é só esperar pelo outro. Não é só esperar pelo outro. É chamar para uma conversa séria, né? Conversa. E uma conversa séria, eu trato também muito disso, né, nos meus atendimentos. Quando você vai ter uma conversa séria, uma conversa que vai exigir uma decisão muito séria, você tem que preparar esse momento. Isso aí. Porque nós estamos na atividade do dia a dia. Aí você quer tomar decisões sérias e aí você quer conversar aquilo quando o marido chegou do trabalho. A cabeça quente, de um trânsito, de um problema no trabalho. Aí gente,
Quando nós não estamos bem de saúde, identificamos isso, nós não vamos lá e agendamos uma consulta com Sim, um médico e a gente não tem que esperar o dia exatamente. e a hora. É simples assim, sabe? Vamos sim programar o momento da nossa conversa séria. Sair Pra um pouco de casa, sair sabe? um pouco daquele ambiente. Isso. Tem conversas que o ambiente influencia demais. Se você já está vivendo um conflito, um problema dentro de casa, gente, sai um pouco. Senta num bar, vai para qualquer lugar diferente de onde você está vivendo aquela situação. Sim. Que aí a tua cabeça vai ficar mais leve, o assunto vai Sim, vir à tona. sim. Porque pode acontecer também que você está tão envolvida naquela situação que o problema não vai aparecer ali na hora. Vai inflamar o nervoso, vai inflamar mágoa, vai vir aquele monte de conflito, de emoções. E o problema mesmo não vai ser resolvido. Não vai ser porque tem resolvido. muito acúmulo. E aí eu sempre dou um conselho também. Se o casal ele não consegue sozinho ali resolver esse problema, ele pode buscar ajuda. Sim, eles devem. Né? Porque a gente percebe muito isso no meio religioso. As pessoas, às vezes, por medo de se expor do julgamento, elas não procuram ajuda e tentam resolver ali sozinhas, só que elas não conseguem. Então, você pode procurar ajuda. E hoje nós temos profissionais para isso, que podem ajudar. Né? Eu vejo muito isso no meio religioso. Sabe, às vezes o casal tá lá sofrendo, daqui a pouco você recebe a notícia, ou então assim, aparentemente eles estão ótimos, daqui a pouco você recebe a notícia, fulano se divorciou. Ué, mas como? E aí quando você vai conhecer a história, né, tava dentro de um conflito, tentando resolver aquele conflito sozinhos, não conseguiam e deixaram de buscar ajuda. Então hoje a gente tem, se você não tem confiança ou por alguma razão, né, não quer procurar o seu líder espiritual para resolver, procure um profissional, alguém de confiança, ou alguém maduro o suficiente que possa ajudar o casal ali se permitir. É isso que a gente precisa. Sim. Permitir. Se não se permitir, não vai ficar ali naquela luta e não vai resolver, gente. E não é vergonhoso, né? Você pedir ajuda. Exatamente. Pelo contrário. Tem muita dificuldade, tem muita mulher que tem essa dificuldade. Também já tive nesse lugar, gente. Eu não conseguia, porque o que eu entendia? Nossa, eu vou pedir ajuda e eu vou estar vulnerável. Nossa, eu vou pedir ajuda, eu vou me mostrar. Eu vou mostrar fraqueza. Vão me julgar, né? Vão me julgar, isso aí. Exatamente, tirar esses preconceitos da cabeça, porque senão... Isso foi algo que eu aprendi na minha caminhada também, a pedir ajuda. Porque às vezes a gente é muito orgulhoso, né? Eu era muito orgulhosa, eu tentava resolver do meu jeito, do jeito que eu achava certo. E eu percebi que em algumas vezes eu vacilei feio, e aí a gente tem que colher aquilo que a gente plantou, né? O fruto das nossas escolhas. E quando eu aprendi que buscar ajuda não era vergonhoso, então muita coisa mudou, mas assim, é na pessoa certa. Na verdade, não é nem aí é o único momento em que eu digo que olhar um pouco para o passado não é prejudicial. Por quê? Não é viver lá, mas você vai aonde eu errei. Aquela falha, você pode tentar fazer diferente. Peraí, porque sempre se repete. Tem história que se a gente não tomar cuidado, ela vai se repetir, não é? Então, assim, se você não olhar e ver como eu errei lá atrás, o que eu posso fazer diferente, é um ciclo vicioso. E aí vai, sempre você naquela situação e vivenciando e não vai conseguir mudar. Sim, não consegue, você não vai conseguir fazer um futuro diferente, um futuro melhor. Como é que é isso lá para as mulheres que você fala? Então, as mulheres, elas acabam vivendo isso, trazendo isso. Você estava falando, a Rose, vou puxar da Rose aqui, porque eu, antes de me tornar terapeuta, de estudar, de cuidar de mulheres, eu precisava me conhecer. Isso, perfeito. Eu queria ajudar, mas eu não sabia como. Eu falei, mas gente, como que eu vou ajudar? Porque eu me vi numa liderança sozinha. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Nunca cuidei. Sendo que começava de mim. Sim. Deus começou a ministrar sobre isso. Você precisa se conhecer. Eu tinha uma crise de paternidade. Eu queria fazer coisas sozinha, sabe? Tipo, não foi criada com pai, então você mete os peitos e vambora. Sendo que, não, ninguém precisa saber que eu tô precisando de ajuda. Aí eu dou meu jeito, né? Alguém falou aqui sobre a armadura.
Eu falei isso. amadora. Isso, você coloca essa resistência aí, vambora, ninguém precisa saber. Eu dou meu jeito, o orgulho, entendeu? E muitas vêm assim também. Vêm achando que não, eu dou meu jeito, eu me viro, não posso contar com os meus pais, porque dependendo da idade, eu atendo mulheres jovens que moram com os pais. Não, os meus pais são culpados. Não, os meus pais eu não tenho como. Eu falei assim, não, você precisa quebrar a sua visão. Porque os seus pais são os seus pais. Eles vieram de um comportamento, de uma criação. Então, assim, você precisa mudar você. Você precisa se render, sabe? Pedir ajuda, ceder. Quando você vê que não fazem, faz você. Traz essa Assumir a leveza. responsabilidade. Traz pra você a responsabilidade, né? Isso, traz essa leveza para o ambiente, para você. Então, assim, graças a Deus, eu tenho visto frutos, sabe, de mulheres que têm olhado assim por causa desse autoconhecimento, dela se posicionar e falar assim, não, eu preciso de ajuda, porque essa parte, até chegar nessa parte, né, Rose, da mulher chegar e falar assim, não, eu preciso de ajuda. Eu tô com dificuldade. Olha, uma estrada longa. É uma estrada. Então, assim, quando ela parou, chegou ali, agora vambora. Agora você não vai voltar mais para trás. E ela não quer voltar. Quando ela percebe o potencial que ela tem, quem ela é capaz daqui para frente de construir, de ser, ela sai daquela caixa. Sai. Ela não quer olhar para trás e. Nossa, porque ela entende assim. que ela não precisa mais provar nada para ninguém. Isso aí. Né? Isso vem do autoconhecimento. Sim, exatamente. Agora, é importante a gente entender que o autoconhecimento é a partir daquilo que você acredita. Exatamente. Né? Aí entram as crenças. Né? Então, o que você acredita? Eu acredito em Deus. Então, eu busco o meu autoconhecimento a partir do meu Criador. Sim, sim. Entendeu? Sim. Porque tem que fazer sentido. Sim, exatamente. Senão, não é se conhecer só por se conhecer. O que eu faço com isso agora? Qual é o propósito agora que eu me conheço? Aí entra a espiritualidade, não a religiosidade. Sim, exatamente. Entra a espiritualidade. Então, a partir do que eu creio, eu me conheço e eu entendo o meu propósito. E aí envolve todas as áreas da nossa vida. Sim, é isso mesmo. E o desenvolvimento começa aí, né? Sim. Assim, até mesmo quando essa mulher ela procura ajuda na parte terapêutica, a fé está incluída. Não tem como. Ela começa a fazer terapia, mas dentro da terapia eu percebo, não é uma nem duas, são várias. Ela tá perdida, faltando alguma coisa. Tipo, tá faltando alguma coisa. Vazio, né? Aí entra a minha pergunta, como é que tá a sua fé? Isso. Eu não pergunto se ela é cristã, se ela é católica. Como tá a sua fé? Aí começa a se revelar. Não, eu não tenho estado assim, eu não tenho praticado o que eu praticava, eu não vou mais à igreja. Antes eu fazia algumas orações. Aí começa. É uma mulher que fica perdida. Ela não sabe o que ela pode ter como apoio. Sim. Sabe? O que ela pode ter como base de sustentação para ela seguir a vida dela, sabe? Para que ela possa fazer transformações, para que ela possa acreditar em quem ela é. A gente precisa ter algo que a gente possa acreditar. Exatamente. Verdade. Precisa. Andam juntos. Não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como. Meninas, eu tô olhando ali o relógio, a hora já passou. Essa conversa é tão boa, né? Mas voa. O que eu quero pedir de vocês? O que a gente pode deixar de legado para essas mulheres? Você dentro da tua vivência, dentro da tua profissão, você também de aprendizado. O que essa mulher pode ouvir para dizer assim, nossa, eu preciso realmente, eu tenho a possibilidade e a oportunidade de fazer minha vida diferente? O que a gente pode falar? Você não está sozinha. Isso. Você tem com quem contar, né? Independente da sua crença. E nós estamos aqui para ajudar umas às outras, né? Como mulheres e também como profissionais. Então, não desista de você. Você é única e há um propósito para a sua vida. Para cada uma de nós há um propósito. E ele vai ser entendido a partir de quem nós somos. E essa busca é sua, essa busca é pessoal. Ninguém vai fazer por você. Mas nós estamos aqui, em alta voz. Isso, maravilhosa ela, viu? Deixa suas redes. Não sei se você tem mais de uma, enfim, deixa teu contato para que as mulheres possam conhecer seu trabalho, possam participar do teu curso, que é maravilhoso, gente. Já estou no próximo. Tá, então, fevereiro. Por favor. O meu Instagram é @rosefrancaoficial. Quem quiser seguir vai ser muito bem-vinda.
O meu WhatsApp é 21 997 27 16 96. Pode me chamar lá que eu sempre respondo. E o nosso curso, né, que é um curso online Casadas e Sensuais, vai ser no dia 24 de fevereiro, logo após o Carnaval. Eu já vou abrir inscrições agora na segunda semana de janeiro, quem quiser fazer. É um valor simbólico. E nós vamos falar bastante lá sobre a nossa intimidade, a nossa sexualidade, a sexualidade da mulher, como despertar o prazer dentro do casamento, que prazer não é pecado. Isso, muito bom. Prazer é de Deus, sexo é de Deus, e a gente pode praticar com liberdade dentro do casamento, desde que ambos sintam prazer, e nós vamos estar falando bastante sobre isso nessa segunda edição, né? E todas estão convidadas a estarem, quem quiser, temos vagas assim, ó. Que bom, que bom. Guarda a minha. Fala. Você, Michele. Então, como você estava falando, essa mulher se permitir, primeiro, né? Se permitir, quebrar essa resistência dentro dela, porque sempre vai partir de mim, sempre vai partir de cada uma de nós, buscar ajuda, não do outro, ou até mesmo criar um padrão de tipo, uma experiência que ela viveu, de repente, de um atendimento que não foi legal, e ela julga como aquilo não foi legal, não me atendeu, mas existem vários tipos de atendimento, abordagens, aonde essa mulher ela pode se encaixar, né? Eu trabalho na área da saúde emocional da mulher, né? Eu sou especialista nessa área, não tem idades, atendo até adolescente. O adolescente vem para mim com os conflitos também, sim, porque são mulheres em formação, né? Mulheres já completas na idade de 50, 60, 70 anos de idade se descobrindo, né? E é muito bacana isso. E assim, eu atendo presencial, né? O meu escritório é em Queimados, eu moro no centro de Queimados, ainda estou adaptando meu escritório aí para receber essas maravilhosas, e faço atendimento online também, né? O meu arroba é Michele Saúde Emocional, tá? Para me seguir lá, por favor, eu deixo vários vídeos lá, porque eu acho fundamental trazer esse autoconhecimento, né, para elas. E o meu telefone é 21 97551 6148. Fiquem à vontade para me chamar, para conversar, né? As mulheres precisam disso, às vezes elas só querem ser ouvidas, sabe? Só querem ser ouvidas, e nós estamos aqui à disposição. Nós estamos aqui para ajudar. Deus, ele não chamou a gente à toa e nem por acaso. Existe propósito, como a Rose falou, existe propósito para cada uma de nós, e a gente está aqui firme nesse propósito. Elas são maravilhosas, né, gente? Eu amei a conversa, de verdade, e eu desejo de coração que todas vocês, aliás, todas vocês não, todas nós, que a gente saia com não só esse episódio, mas buscando cada vez mais conhecimento através do podcast. Mulheres em Alta Voz está sempre aqui trazendo novidades, trazendo assuntos para nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e que você possa sair dessa conversa agora com uma liberdade de expressão, uma força maior interior que possa ter tocado no coração de todas nós. Então, assistam, compartilhem, vem muito mais novidade por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer. Um beijo. Agradeço. Beijo.